Retratutida, o medicamento que pode mudar o futuro do emagrecimento. Sim, esse medicamento aí que todo mundo vem falando a respeito, que tá uma revolução a respeito dele, porque ele é muito mais eficaz do que os outros medicamentos. E, gente, eu não sou médica, eu estou aqui falando a respeito de experiência própria, de pesquisa, de estudos que eu venho fazendo, porque eu troquei a Tizerpatide pela Retatrutida, ok? Então, eu resolvi pesquisar um pouquinho mais e vim aqui falar com vocês, né? Se você está na menopausa e tem mais de 50 anos e sente que fazer dieta, caminhar, tentar controlar o peso e o peso não abaixa, não sai, você provavelmente já ouviu falar também da Tizerpatide, da Retratutida, Monjaro, tem um monte delas por aí que podem te ajudar a perder peso, principalmente na área do abdômen. Mas agora existe um medicamento que está chamando ainda mais atenção dos médicos e pesquisadores, que é a Retatrutida. Ela está uma febre aqui nos Estados Unidos. Algumas pessoas já estão dizendo que ela pode ser a próxima revolução no tratamento da obesidade. Mas será que ela é realmente tudo isso? Quais são os riscos? Quais os benefícios do uso dessa injeção? O que ninguém está contando sobre a perda de peso muito rápida também. Hoje eu vou explicar tudo de uma forma simples, direta. Então, vamos lá, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos conversar. Meu nome é Andreia, vamos lá. Aqui é o Entre Nós, ok? O desafio de emagrecer na menopausa. Antes de falar da medicação, precisamos entender uma coisa. Muitas mulheres se culpam, pensam, eu estou engordando, não tenho força de vontade, mas não é verdade, gente. Na menopausa, acontece várias mudanças no nosso corpo, tipo queda do estrogênio, perda de massa muscular, resistência à insulina, alteração do sono, aumento da fome, acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, que é o meu caso. Por isso, nós mulheres que fazemos exatamente a mesma coisa que fazíamos há 30 anos, quando tínhamos 30 anos, e simplesmente o peso não abaixa, né? Antigamente a gente fazia ali umas horazinhas de jejum e tal, e tudo se resolvia, né? Por isso, esse medicamento, como a Retratutida, estão despertando tanto interesse. O que é a Retratutida? Ela é um medicamento injetável aplicado uma vez por semana, exatamente como os outros medicamentos que tem, como a caneta e os outros medicamentos de Zerpatide, Van Gogh, Monjaro, todas o mesmo padrão, tá? Ela é desenvolvida para ajudar no tratamento da obesidade, do sobrepeso, resistência à insulina e diabetes tipo 2. No meu caso, eu tenho resistência à insulina. Por isso, tenho bastante dificuldade de perder peso, principalmente na parte abdominal. Mas o que torna diferente é a forma como ela atua no seu organismo. Ela trabalha em 3 hormônios importantes. Os 3 hormônios da Retratutida são o GLP-1, que é o GLP-1. Esse hormônio é o que é o mais conhecido, que muitas injeções se chamam, né? GLP-1, né? Vamos tomar o GLP-1, não fala o nome, porque geralmente esses nomes são nomes dados pelos laboratórios, mas na verdade todas são o mesmo, com algumas diferenças. Ela ajuda a reduzir esse hormônio GLP-1, ajuda a reduzir a fome, aumenta a saciedade e retarda o esvaziamento do estômago, ok? O resultado é, você come menos, fica satisfeita por muito tempo e pensa menos em comida. Tipo, você toma um café da manhã, bom, você vai pensar em comer no almoço, né? Tipo, eu tomei meu café da manhã, eu só jantei. Não comi mais nada. Aliás, para dizer que eu não comi nada, hoje eu comi coisa de uva. Foi que eu comi, meu lanche da tarde foi esse. O GIP, ou GIP, que é GIP, que é essa sigla, esse hormônio ajuda no controle da glicose, na sensibilidade à insulina e no metabolismo energético.
Para quem está na menopausa e sofre com resistência à insulina, isso é muito interessante, que é o meu caso, no caso. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar um estudo mais aprofundado nessa parte de resistência à insulina, ok? E o glucagon, que aqui também faz um grande diferencial. A retratutida também atua no glucagon. Esse é um hormônio que pode aumentar o gasto energético. Ela te dá um pouco mais de energia, não te deixa caída lá igual uma barata tonta lá, como os outros medicamentos que muita gente vem reclamando a respeito disso. Até que eu recebi um comentário de uma moça perguntando: como é que você faz para manter energia tomando a injeção? Porque tem, né, a tirzepatide ou outras tem isso também. Seu corpo passa a gastar menos energia. Aliás, passa a gastar mais energia. E é justamente esse terceiro mecanismo que está chamando a atenção dos pesquisadores, porque ela não deixa a pessoa retardada lá, caída, né? Ela te dá um pouco mais de energia. Você consegue fazer mais coisas durante o dia. Você acorda um pouco mais, com mais energia, né? Por que ela está sendo chamada de supermedicamento? Porque os resultados do estudo foram muito importantes. Algumas pessoas perderam mais de 20% do peso corporal. Imagina uma mulher com 100 quilos. Uma perda de 20% representa 20 quilos a menos. Em algumas pessoas perderam ainda mais. Eu acho que também a alimentação ajuda muito também. Faz com que a pessoa perca mais peso um pouco mais rápido, né? Tem uma perda de peso mais significativa. Esse número se aproxima dos resultados de algumas cirurgias bariátricas. Então, estão comparando a perda de peso com o uso da retratutida como se fosse uma cirurgia bariátrica. Tá me entendendo? Isso é algo que há poucos anos parecia impossível com o medicamento, porque quando você faz a cirurgia bariátrica, eu tive várias amigas que fizeram, diminuir do seu estômago, então você come bem pouco e aquilo te satisfaz, né? Você fica satisfeita com pouco tipo de comida. Mas também conheço muita gente que fez a bariátrica e não seguiu direitinho o que tinha que seguir, tipo a alimentação, o exercício físico e tal, e voltou a engordar tudo de novo. Então é quase a mesma coisa, mas eles estão tendo essa comparação da retratutida com uma cirurgia bariátrica, né? O que muitas mulheres relatam, né, que estão consumindo, é menos fome, menos vontade de doce, menos compulsão alimentar, controle maior das porções, menos pensamento constante sobre comida. Eu estou na minha primeira semana, estou indo para a minha segunda semana. Às quinta-feiras eu tomo a minha dose. Até agora, a única diferença que eu senti foi de doce, mas assim, tô comendo normal, não senti. E outra coisa, não consigo comer muito mesmo. Se eu como bastante, como hoje eu jantei, acho que eu passei um pouco do excesso da minha janta, aí eu fico com esse mal-estar por comer um pouco mais. E eu acho que isso é da injeção, porque você tem tendência a controlar um pouco mais o que você come, né? E uma frase que aparece muito: pela primeira vez, sinto que meu cérebro ficou em silêncio. Ou seja, aquela conversa mental sobre comida o dia inteiro diminui bastante. Eu, sinceramente, passei o dia, não pensei em comida realmente. Eu tomei meu café da manhã, comi os ovos que eu falei com bacon, depois fui fazer minhas coisas que tinha que fazer. Aí à tarde abri a geladeira, tinha uva já limpinha lá, lavadinha. Comi um pouquinho de uva e depois fui fazer o jantar, porque eu queria jantar cedo, porque aqui ainda tá, aqui agora são 7h40 da noite, tá claro ainda, então só vai escurecer 8 horas da noite. Mas eu gosto de jantar tipo 6h30, mais ou menos assim, até às 7 da noite, mais ou menos, né? E aqui eu quero fazer um alerta importante. Quando você perde peso rápido, nem tudo que vai embora é gordura. Você também, né? Nós também perdemos músculo. E isso é um problema enorme para nós mulheres acima de 50 anos, porque já existe uma perda natural de massa muscular quando você está na menopausa e quando você começa a envelhecer.
né? Se você perde ainda mais músculo, o metabolismo desacelera, a força diminui, a flacidez aumenta e o risco de queda cresce. Então, por isso, temos que tomar a medicação com cuidado, fazer exercício físico e manter ali o alimento, a proteína, né? Então, não basta só tomar o medicamento, tem que cuidar também, né? O erro que muitas pessoas cometem ao tomar essa medicação, começa a medicação, perde a fome, passa o dia inteiro comendo muito pouco e às vezes não come café da manhã, não faz uma refeição pequena na parte do lanche e não come proteína o suficiente. Isso é um erro grave. Seu corpo precisa de proteína para conservar e preservar os seus músculos, né? O que eu estou fazendo usando a retratotida? Tento comer proteínas em todas as refeições, principalmente proteína, carne, frango, peixe e também gorduras boas, né? Faço caminhada. Exercício de força ainda não comecei, mas começarei. Tomo bastante água, durmo bem, graças a Deus eu tenho dormido muito bem e eu tenho um acompanhamento médico, que é a clínica onde eu faço o acompanhamento das injeções, tá? A medicação ajuda, mas os hábitos continuam sendo fundamental. Eu tô usando uma maquininha aqui que ela treme todo o músculo e ela ajuda também na formação dos músculos, até que eu não perdi muito músculo, tá vendo? Olha, eu tô até bem. Coisa, mas eu tenho que puxar lá o ferro lá para ficar melhor, né? Possíveis efeitos colaterais. Como acontece com outras medicações da mesma família, pode ocorrer náuseas, vômitos, diarreia, prisão de ventre, refluxo, azia e sensação de estômago cheio, que é essa sensação que eu tenho. Eu tô sentindo como se eu tivesse comido um boi, né? Eu comido bastante e não posso, porque eu exagerei no meu prato, eu botei mais do que devia. Então, eu tenho que controlar as porções também do que eu vou tá comendo, né? Não é só comer ali, eu tenho que ver a porção, né? Não é botar, não é encher o prato, comer. Lógico que você vai comer, você tá com fome, vai comer, mas depois vai passar mal. Então, eu tô falando por mim mesma, tá, gente? A minha experiência, o que tá acontecendo comigo, né? Normalmente, esses sintomas são mais intensos no início, quando a dose aumenta, ou quando a dose aumenta. Bom, a minha, então, como eu tô na primeira semana, então, esse foi os sintomas que eu senti. Quem não deve usar sem orientação médica? Pessoas que têm histórico de pancreatite, alguma doença gastrointestinais, determinados problemas de tireoide, condições médicas específicas avaliadas pelo médico, ok? Por isso, nunca utilize apenas porque viu alguém falando na internet. Eu não sou médica, eu estou aqui falando da minha experiência e porque eu estou consumindo esse medicamento, ok? A retratotida é melhor que a tizerpatide? Não sei, vamos lá. Eles falam que sim, que ela tem muito mais eficaz do que a tizerpatide, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. A verdade é que os estudos sugerem que a retratotida pode proporcionar uma perda de peso ainda melhor, mas ela ainda está em fase de regularização, né? Aqui ela já está sendo distribuída, mas em alguns outros países ainda não tem, né? A tizerpatide já possui mais experiência de uso no mundo real. Muita gente já usa a tizerpatide, tem aí no Brasil com facilidade, né? Mas eu fiz já o ano passado, eu usei a tizerpatide, parei, aí fui viajar. Eu falei para vocês quando eu voltei a usar novamente, né? E agora eu vou fazer o uso, já comecei a fazer o uso da retratotida, porque eu vi que ela, durante as pesquisas, né, eu perguntei e tudo, vi que ela tem um pouco mais de eficácia, que ela é um pouco mais eficaz do que a outra. Então, eu vou experimentar, porque diz que ela até é bom até para quem tá com dor no muscular, né, com dor no corpo.
Então, ainda precisamos acompanhar os próximos anos para saber exatamente como a retratortida se comportará na prática. Então, eu vou passar aqui para vocês o como que eu estou me sentindo com o uso dela, né? A minha opinião, eu acredito que estamos vivendo uma mudança histórica no tratamento da obesidade para emagrecimento, também para a menopausa também vai ajudar muita gente, mas eu também que acredito que nenhum medicamento substitui alimentação adequada, atividade física, sono e gerenciamento do estresse. A retratotida pode ser uma ferramenta extremamente poderosa, mas a verdadeira transformação acontece quando ela é usada junto com hábitos saudáveis. Agora me conta aqui nos comentários, você já ouviu falar da retratotida? Conhece alguém que está usando? Como está sendo a sua experiência se você está usando? Se você gostou desse vídeo, se você achou que ajudou, deixe seu like, compartilhe com outras mulheres e se inscreva aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. A gente se vê. Bye, bye.